Lições Bíblicas da CPAD Jovens. Isaías: eis-me aqui, envia-me a mim. Bem-vindo, bem-vinda aos subsídios da Escola Bíblica Dominical, Lições Bíblicas da CPAD. Nós comentamos as lições bíblicas de jovens e também as lições bíblicas de adultos. Você que ainda não conhece, no meu blog, natalinodasneves.blogspot.com.br, você pode baixar os arquivos de slides relacionados às lições que estou comentando aqui e também os vídeos. Você pode baixar no teu computador o arquivo de slide e acompanhar o vídeo ou acompanhar os comentários do arquivo de slide por meio desses vídeos com os meus comentários. Eu sou o pastor Natalino das Neves, pastor auxiliar na igreja sede da Assembleia de Deus em Curitiba. E estou com você toda semana para que juntos nós possamos aprender um pouco mais das lições bíblicas da CPAD. Antes de iniciar o comentário da lição, eu peço que você contribua conosco, contribua com esse programa, compartilhando com todas as pessoas da sua rede social, divulgando na sua igreja, para que essas pessoas possam estudar previamente as lições bíblicas da CPAD, tanto de jovens como adultos, que eu deixo aqui para vocês. O intuito desses subsídios que nós colocamos para essas lições bíblicas da CPAD não é substituir a escola dominical, pelo contrário, é incentivar que professores e professoras, alunos e alunos, estudem previamente as lições para que, ao chegar aos domingos e em outras datas, em igrejas ou congregações que fazem escola dominical em outras datas, no momento em que vai estudar a escola dominical, os alunos, alunas, professores e professoras já tenham estudado previamente e pode trazer então essa discussão mais acirrada no sentido de contribuir para o crescimento de todos. Esse é o nosso objetivo. Então compartilhe e participe conosco, compartilhando, seja um colaborador ou uma colaboradora, compartilhando com a sua rede social. Como já disse anterior, outros vídeos, eu não peço contribuição financeira, mas aqui eu peço que você nos ajude e colabore conosco compartilhando. Vamos então à lição desta semana. Lição 7, a chamada e purificação do profeta. Vamos tratar 3 tópicos: a vida santa, a purificação do profeta e a chamada do profeta. O texto do dia: então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios. E os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Isaías 6:5. Síntese da lição: o profeta tem a visão extraordinária da glória de Deus. Deixa de lado sua autossuficiência e experimenta o perdão amoroso do Pai. Texto bíblico: Isaías, capítulo 6, do verso 1 ao verso 8, que diz o seguinte: no ano em que morreu o rei Uzias, eu vi ao Senhor assentado sobre um alto e sublime trono, e o seu séquito enchia o templo. Os serafins estavam acima dele, cada um tinha 6 asas, com 2 cobriam o rosto, e com 2 cobriam os pés, e com 2 voavam. E chamavam uns aos outros, dizendo: Santo, Santo, Santo é o Senhor dos Exércitos, e toda a terra está cheia da sua glória. E os umbrais da porta se moveram com a voz do que clamava, e a casa se encheu de fumaça. Então disse eu, ai de mim que vou perecendo, porque eu sou um homem de lábios impuros e habito no meio de um povo de impuros lábios, e os meus olhos viram o Rei, o Senhor dos Exércitos. Mas um dos serafins voou para mim, trazendo na mão uma brasa viva que tirara do altar com uma tenaz. E com ela tocou minha boca e disse: eis que isso tocou os teus lábios, e a tua iniquidade foi tirada, e purificado o teu pecado. Depois disso, ouvi a voz do Senhor que dizia: a quem enviarei, e quem há de ir por nós? Então disse eu: eis-me aqui, envia-me a mim. Na lição de hoje, que tem muito a ver com o tema do trimestre, eis-me aqui, envia-me a mim, nós vamos abordar a respeito da chamada de Isaías. Um dos textos mais celebrados, como coloca o autor das lições bíblicas de CPAD, do livro do profeta Isaías, onde vemos ali a sua chamada, um momento crucial,
um momento muito importante, um arco para o ministério do profeta Isaías. O profeta Isaías, como nós já vimos, que era profeta e conselheiro do rei, profeta do templo, portanto, um profeta do templo, que era sustentado por todo o sistema monárquico da época, portanto, uma proximidade muito grande do profeta com o rei, além do que nós já vimos também, que segundo alguns teólogos, o próprio profeta Isaías era parente próximo do próprio rei, então tinha certas regalias e certos privilégios pela sua aproximação. Mas nós vemos aqui nesse tópico que, morrendo o rei Uzias, pela sua proximidade, nós vemos que o profeta Isaías entra no templo e é um momento muito especial no seu ministério, aonde há essa grande transformação, uma transformação radical. Nós vemos aí a mudança de expectativa e mudança de valores na própria vida do profeta Isaías de uma forma muito impactante. Vamos ver também que Deus o chama, mas não lhe garante um ministério fácil. Vamos ver que o seu ministério será um ministério difícil, porque a sua mensagem, a sua pregação não será aceita por causa do coração do povo, do coração dos líderes. Nós vamos ver que a mensagem está direcionada para a liderança, aqueles que coordenam, aqueles que lideram o povo de Israel e que haviam vendido a sua aliança com Deus, procurando tirar benefício da função a qual eles haviam sido colocados. É o que nós vamos ver nesta lição. Primeiro tópico, a visão santa. O primeiro item fala sobre a crise do profeta. Qual é a crise? Da morte do rei Uzias, que já disse na introdução que provavelmente era um parente próximo, alguém muito próximo do profeta, que além da sua função como profeta do templo, tinha os seus benefícios, mas também a sua proximidade com o rei lhe dava certo privilégio e certa estabilidade e segurança. Mas agora, morrendo o rei, como acontecia nos reinos geralmente, quando morria um rei, entrava um novo, muita coisa mudava, como acontece também no nosso meio, na sociedade, na igreja, no trabalho, em qualquer lugar. Trocou-se o líder maior, geralmente existem algumas alterações, e as pessoas que ocupam o cargo e que querem muito manter-se nesse cargo têm algum incômodo, alguma insegurança. Isaías não foi diferente, é o que eu abordo o autor. E Isaías faz o quê? Entra no templo, então, para adorar a Deus. A crise, esse momento específico do profeta Isaías foi muito importante para que ele viesse entrar no templo e buscar a Deus. É assim que acontece com muitas pessoas. Busca a Deus nos momentos de dificuldade. Não há algo errado nisso. É importante que você busque a Deus, quer seja um momento de dificuldade ou um momento de alegria. Agora, o importante, o ideal, ou melhor dizendo, o ideal é que as pessoas busquem a Deus em todos os momentos. Mas se for necessário buscar no momento de aflição, que busque. Se nunca buscou, o importante é você acordar e buscar a Deus. O profeta buscou a Deus, porque ele estava num momento difícil. Entra no templo, e ali no templo é que ele vai encontrar então uma resposta. E vamos ver que ele não vê mais o rei como Deus, como era a cultura da época. Vamos ver nessa lição, muito importante entender isso, que o povo via o rei como um filho de Deus, ungido de Deus, com certos atributos que eram muito valorizados pela sociedade da época. E aí nós vemos que Isaías vai ver quem é o verdadeiro rei. O Deus não era mais o próprio rei, aquele que ele depositava toda a sua confiança, mas ele passa então a verdadeiramente conhecer o verdadeiro rei e o verdadeiro Deus, que é Javé, o Deus de Israel. Item 2 fala sobre o susto, o assombro da visão de Isaías. Nesse momento em que ele vê o Deus como o rei, ele que está centrado no trono. Você vê aí a visão, a ligação dessa imagem com a figura do rei. Então nós vemos que aí Isaías vê que o próprio rei é Deus, na sua majestade. E quando ele percebe essa majestade do Deus, do rei, Senhor de todas as coisas, ele então percebe a sua pequenez diante desse rei. E isso o assusta. Como que pode um Deus todo-poderoso, um Deus tão grande, se manifestar aí numa visão
para um pecador como ele, porque aí ele reconhece sua condição de pecador. Anteriormente, o profeta mantido pelo templo, atendendo os interesses do templo, o interesse do monarca, que para ele era o rei, e para além de próximo, agora ele vê que, na realidade, ele deve atender o interesse do Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, que é o Deus Javé, o Deus de Israel, que é o verdadeiro rei, como já mencionei anteriormente. E uma abordagem interessante que o autor coloca, fazendo uma aplicação para Jesus, Filipenses 2:7, onde nós vemos a figura do hino atribuído a Jesus, do Messias, onde nós vemos que esvaziou-se da sua glória para se apresentar para a humanidade. Aí nós podemos fazer uma referência, uma aplicação, uma releitura, glorificando a Deus por um Deus tão grande como o nosso Senhor Jesus, se transformando, encarnando na forma humana e estando ao lado da sua criatura para morrer por essa criatura. É o Deus que se manifesta e se aproxima da sua criatura. Quem somos nós como pecadores para esse privilégio? Então, é louvar a Deus por esse privilégio. Item 3 fala da constatação assustadora, que é uma complementação da anterior, dessa relação entre o Deus Santo, poderoso, com o pecador, que reconhece a sua condição. Aí vem a confissão de Jesus, ou melhor dizendo, a confissão de Isaías, que não fala ai, ai, ai dos outros, mas ai de mim. Então ele se coloca nessa posição de pecador, de dependente de Deus, de também devedor, e ele então louva a Deus por isso. E é interessante a figura de Deus nessa visão, que Deus não vem para condenar Isaías, mas vem para perdoá-lo, mas vem para transformar a sua vida. É a visão desse Deus, que é um Deus que perdoa, que é um Deus de graça, que é um Deus que transforma a vida. Então é um momento importante nós trabalharmos nas escolas dominicais, nas aulas, sobre resgate de vidas de pessoas que muitas vezes estão acomodadas, estão buscando a dependência, muitas vezes do seu status, da aproximação com pessoas importantes, e que essas pessoas vão refletir que o importante é nós reconhecermos a nossa dependência de Deus e a nossa submissão a Deus, reconhecer a nossa vida, os nossos pecados e nos colocar a Deus, diante de Deus, como dependentes de Deus, reconhecendo a grandeza de Deus e a nossa pequenez. Importante ressaltarmos a referência a Mateus 12:34, quando Jesus fala que a boca fala que o coração está cheio. Então, Isaías falava antes mal das pessoas, se julgava superior, mas agora, encontrando com Deus, ele vê a sua pequenez e ele fala das suas falhas, reconhece as suas falhas. Vê aí a mudança do que está no coração, qual a influência que ela traz naquilo que nós falamos. É aí que você pode observar as pessoas na sua fala. Aplicação prática do tópico. Você reconhece sua condição de dependência de Deus? Você tem colocado diante de Deus as suas fraquezas e necessidades espirituais? Quem já está acostumado com os meus comentários sabe que sempre eu faço um comentário, uma aplicação prática de cada tópico ou de cada nos itens, levando as pessoas a refletir um pouco sobre aquilo que nós ouvimos e aprendemos. Porque é muito importante quando você lê um texto, lê a Bíblia, ou uma pregação, ou você prega, aplicar aquilo que você aprendeu, aquilo que você está ensinando na sua própria vida. Isso é fundamental. Vamos então ao segundo tópico. Tópico 2. A purificação do profeta. O primeiro item fala sobre a misericórdia que leva ao arrependimento, à transformação. Vemos aí uma sequência também do tópico anterior, onde o profeta, não vou aprofundar mais muito nisso, já abordei, sobre a verificação da sua condição. E aí nós vemos que Deus não veio para condenar, mas veio para perdoar. Então nós vemos essa proposição, essa disposição de Deus já para apresentar a sua misericórdia. Aí vemos o profeta reconhecendo a sua condição e gritando por essa misericórdia. Ou seja, ele reconhecendo, vendo a sua condição, a necessidade de buscar a misericórdia de Deus, então ele vem com esse grito de misericórdia. Ai de mim, Senhor! Ai de mim, Senhor! Olhe para mim! Me ajuda. Então nós vemos aí um pedido de ajuda do profeta. É uma coisa importante que nós temos que observar na nossa vida e reconhecermos que nós somos dependentes e colocarmos isso em prática, buscando a misericórdia de Deus, porque Deus está disposto então a nos ajudar. Aí fala da misericórdia de Deus. E quando se fala da misericórdia de Deus, não pode deixar de abordar a segunda parte do item, que é o arrependimento. Então não basta reconhecer a dependência, gritar por misericórdia e não mudar de comportamento, não mudar de vida. Então nós vemos que houve uma mudança radical na vida do profeta Isaías. E isso é um ponto importante que nós temos que abordar nesse item. Buscar a misericórdia de Deus, Deus disposto para apresentar ou dar
a sua misericórdia, e o ser humano deve estar disposto também a mudar de comportamento, a mudar de vida. O item 2 tem o título da brasa purificadora. Aí entra a questão do processo da purificação, que é um processo, eu coloco aí no vídeo, é doloroso e também complexo, não é tão simples assim. Não é imediato de uma hora para outra, é um processo, quando já diz processo, já você vê uma questão da continuidade, a purificação, se purificando a cada dia para estar cada vez mais próximo de Deus. Coloco aí a figura do ouro, que é purificado pelo fogo. Então nós vemos que, e ao usar essa ilustração na Bíblia, o ouro colocado no fogo, cada vez que mais aquece, esse fogo vai se purificando as impurezas do ouro, deixando o ouro puro. É isso que acontece na vida de santificação do ser humano, quando ele busca Deus, entra na misericórdia de Deus e há esse processo de transformação. Mas o autor coloca, e eu acho que coloca muito bem, essa questão das pessoas também que quando buscam uma santificação e viram neurose na sua vida. Não é isso que deve acontecer, deve ser algo natural, no sentido espiritual, essa transformação da vida das pessoas, essa busca pela melhoria, mas tem pessoas que acabam ficando neuróticas, e às vezes pessoas que têm até problemas psíquicos por causa essa neurose de buscar uma santificação acima do normal, e que é prejudicial. Então todo extremo é prejudicial. Então nós temos que buscar essa purificação como uma coisa natural na vida da pessoa que nasceu de novo, que nasceu de cima, através das suas atitudes, dos seus atos, essa transformação na sua vida. O item 3 fala sobre a culpa removida e o pecado perdoado. Então nós vemos que Isaías, ele vê a disposição de Deus pela misericórdia, grita a misericórdia de Deus. Nós vemos a ação de Deus também nesse processo da purificação, auxiliando Isaías, mas ele deve buscar essa transformação, nós vemos isso na prática. Mas nós vemos aqui que Isaías, ao ouvir a voz de Deus, ele se sente aliviado. Que alívio sente o ser humano ao perceber o perdão de Deus. E que dor, que julgo que tem a pessoa que não se sente perdoado. É uma vida complicada, por isso que é muito importante a questão do perdão, tanto o perdão na vertical com relação a Deus, como na horizontal em relação aos seres humanos. Pessoas que têm dificuldade de perdoar e de receber perdão têm muitos problemas emocionais, saúde, questão de saúde também, na sua própria vida. Por isso que é muito importante nós termos essa liberdade, essa libertação em relação ao pecado. É muito bom nós estarmos na presença de Deus, reconhecermos a nossa falha e mudar. Por isso que é importante essa mudança de comportamento de vida, que dá esse alívio que é dado pelo sentimento de perdão de Deus. E a voz de Deus foi importante para que Isaías tivesse essa sensação e essa alegria da liberdade tida pela misericórdia de Deus. Tem a referência num vídeo, na lição, sobre Lucas 23, 34, que fala a frase de Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Vemos aí a grande disposição de Deus para perdoar as pessoas. Aplicação prática. Você tem buscado uma vida de santificação? Você está satisfeito com a sua vida espiritual? Pare e pense sobre isso. Vamos ao último tópico da lição. Tópico 3. O chamado do profeta. Uma mudança radical. Aqui fala do chamado do profeta, da aceitação e também dessa mudança que houve na vida do profeta. Mas é muito interessante ressaltar nesse item a questão de que o chamado não é imposto, não é obrigatório para Isaías. Nós vemos que Deus apresenta essa opção para Isaías, não obriga. Nós vemos que Isaías percebe, Deus coloca a necessidade, não exige dele, mesmo que usou de misericórdia para com ele, mas ele se sente constrangido pelo amor de Deus a então ser enviado, a aceitar o chamado, mas não por obrigação, mas sim por gratidão. Existe uma grande diferença em relação a isso. Já citei em outros vídeos sobre essa diferença. Pessoas que se acham obrigados a fazer a vontade de Deus têm um comportamento. Há pessoas que fazem a obra de Deus por entender, por gratidão a Deus. Existe uma grande diferença. Eles agem, as suas atitudes são diferentes. Isaías, nós vemos que ele se prontificou. Ele foi de livre e espontânea vontade fazer a obra de Deus ou atender o chamado de Deus, mas Deus chamando de forma abrangente, genérica, quem quer ir, né? Ele fala: eis-me aqui, envia-me a mim. E é interessante aqui que o autor coloca, é bom ressaltar, sobre essa questão das pessoas que se dizem obrigadas por Deus para fazer a obra de Deus. Eu tenho uma grande dificuldade com isso. Eu
As pessoas que dizem que Deus pesou a mão, fechou daqui, fechou dali, e a pessoa foi fazer a obra de Deus obrigado. Eu não vejo um Deus assim, eu não vejo base nesse sentido em textos bíblicos para defender isso. Então nós temos que prestar atenção nesse comportamento, nessa fala das pessoas que dizem: Deus pesou a mão e me obrigou, eu não servia para mais nada, então eu vim para a obra de Deus. Não bate muito, né? Para mim não bate muito com o Evangelho. Então nós temos aqui o exemplo de Isaías, que ele se prontificou, Deus deixou aberto e ele falou: eu vou, envia-me a mim. Ele se sente constrangido pelo amor de Deus, por gratidão e não por obrigação. Envia-me a mim. Isaías então fala: Senhor, envia-me a mim, eu estou aqui, eu estou disposto. Mas nós vemos que fala depois disso, ou seja, depois do quê? Da purificação de Isaías. Nós vemos Deus então purificando. Mas então tem que, não é qualquer pessoa, a pessoa não tiver, depende da sua vida, não pode? Não. Então nós vemos que Deus, na realidade, tratou a situação de Isaías. Primeiro, tratou a vida dele. Uma pessoa que estava em comunhão com Deus, estava liberta. Então tem muitas pessoas que às vezes não estão libertas e querem fazer a obra de Deus, querem ser enviados, mas primeiro tem que ser tratado. Isaías foi tratado. Então depois de tudo isso, então Isaías ele se prontifica. Mas nós vemos que Deus não diz assim: Isaías, agora vai, agora tranquilo aí que vai dar tudo certo e o povo vai te ouvir, vai haver transformação. Não. Deus já anuncia que por causa da dureza do coração das pessoas, ele não seria ouvido. Vai pregar então para quê? Se as pessoas não vão me ouvir, eu não vou ser ouvido. Então nós vemos aí um grande exemplo sobre o amor de Deus, a pregação do Evangelho. Deve ser pregado, não importa se as pessoas vão rejeitar, pela dureza do seu coração. E muitas pessoas vão rejeitar. Qualquer mensagem que você vai pregar, muitas pessoas vão rejeitar. Não é assim, vou pregar, todo mundo vai aceitar. Jesus pregou. Deus se tornou homem, pregou para várias pessoas, as pessoas rejeitaram, criticaram, pior ainda do que só rejeitar, criticaram Jesus, procuraram matá-lo. Mas aqui Deus fala para Isaías que a mensagem do ministério não seria fácil. Você vai pregar e muitos vão rejeitar, a maioria vão rejeitar, não vão te ouvir. Por quê? Porque eles estavam muito envolvidos com a questão da injustiça social, com a exploração do mais fraco, dos pobres, e eles estavam tão envolvidos que não iam mudar de vida. Mas aí deixa escancarado, cai a máscara da religião, a religiosidade, melhor dizendo, que nós vemos muito claro no livro de Isaías, onde Deus diz que eu tenho nojo do vosso jejum, das vossas orações, porque no que adianta com a prática de injustiça, com sangue nas mãos, em querer oferecer um culto a mim. Então nós vemos que hoje muitas pessoas também estão nessa mesma situação, praticando a injustiça na sua vida normal, no dia a dia, no seu lar, na sua família, no trabalho, na sociedade, e depois chega diante de Deus e querendo oferecer a Deus um sacrifício, culto a Deus. Deus fala assim: disso eu tenho nojo, eu não aceito esse tipo de coisa, e o culto não é para isso. A pessoa que vem, como Isaías apresenta ali, o reconhecimento da sua falha e derramar-se diante de Deus. Quanto mais ele desaparece, aparece a glória de Deus na sua vida. A santa semente. Aí fala sobre a germinação da semente, que demora para germinar, todo esse processo, e fala aí sobre a questão do ativismo e a busca desenfreada pelo sucesso. Isso na questão ministerial, isso é importante, foi muito bom ter abordado isso, o autor, que nós vemos no nosso meio muitas vezes as pessoas que estão com muita atividade, sempre buscando a promoção pessoal no próprio ministério e tal. Então essa motivação, o motivo que leva as pessoas para essa ação é preocupante. As pessoas estão muito preocupadas em manter uma imagem e ter benefício a partir do Evangelho. Isso é complicado. E nós vemos que aqui chama atenção que essa semente é algo que demora para germinar, tem todo um trabalho. Então nós vemos que o objetivo não deve ser esse. E também a questão do trabalho no sentido da paciência da semente da palavra sendo germinada. Aí me lembra 2 Timóteo, capítulo 2, verso 1 ao 8, que Paulo trabalha ali algumas metáforas, né? A questão do lavrador, por exemplo, que ele espera com paciência, planta, espera a semente nascer no tempo da semente, no tempo que ela vai nascer mesmo. Não adianta querer apressar as coisas, mas acreditar que a semente, que a palavra de Deus germina no momento certo, no momento de Deus. Ele fala também sobre a questão das histórias deslumbrantes, daqueles testemunhos mirabolantes que nós vemos muitas vezes nos nossos púlpitos, pessoas querendo fazer um favor para Deus. Já mencionei outros vídeos sobre isso também. Então não adianta querer fazer favor para Deus, querer fazer o papel de Deus, é pregar a palavra de Deus, anunciar a palavra e deixar o Espírito Santo de Deus trabalhar. É Ele quem faz a obra, não somos nós. Somos apenas instrumento de propagação do Evangelho da palavra de Deus. Aplicação prática.
Você tem feito a obra de Deus por obrigação? O amor de Cristo tem lhe constrangido a falar do Evangelho? Considerações finais. Nesta lição nós aprendemos que, diante de Deus, a miséria do ser humano é exposta. Nós aprendemos também que para haver a mudança radical é necessário o ser humano reconhecer sua dependência de Deus, que é misericordioso. Nem sempre seremos ouvidos, mas não devemos desanimar, pois a semente plantada um dia germinará. Então, o relato do chamado de Jesus, ou melhor, do chamado de Isaías, deixa bem claro essa disposição de Deus para perdoar, a disposição de Deus para se aproximar das pessoas, no caso de Isaías, e nós vemos aí a disposição de Isaías para se aproximar de Deus e se despir também da sua condição, reconhecendo a sua condição de pecador e se apresentando a Deus, reconhecendo a soberania, a sua dependência de Deus. Isso quando o ser humano se aproxima de Deus. Então, diante da glória de Deus, da grandiosidade de Deus, o ser humano tem que reconhecer a sua pequenez e a sua dependência. Dessa forma, então, fica evidente que essa dependência de Deus, quando reconhecida, alcança-se a misericórdia de Deus e acontece, então, a transformação na vida da pessoa que se coloca à disposição de Deus, que se despe de si mesmo e prioriza a glória de Deus, a presença de Deus na sua vida e há essa transformação. E vimos também nesta lição, conforme já anunciamos aqui, nessas considerações finais, que nem sempre, por mais que haja boa disposição, boa vontade para pregar o Evangelho, para fazer aquilo ao qual nós somos chamados, as pessoas vão receber de bom grado. Então muitas pessoas vão virar as costas, mas é importante que pregue seu Evangelho e que fique escancarado, então, nesse sentido que ele coloca aqui, que para o próprio povo de Deus, no caso, escancarado a religiosidade das pessoas. Mas o importante é que nós, com essa lição, possamos perceber a nossa dependência e que haja transformação de vidas para a glória de Deus e para o nosso benefício. Agradeço pela sua atenção, peço que você compartilhe, nos ajude com a sua rede social, na sua igreja também, e que você seja o nosso colaborador, participando conosco, divulgando esse programa. Que o grande e infinito amor de Deus, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que a comunhão e a consolação do Espírito Santo esteja com você hoje e sempre. Muito obrigado pela sua atenção, até o próximo vídeo, até a próxima aula.